A humanidade, ao longo da história, precisou se adaptar às forças da natureza. Para isso, com o avanço da ciência, engenharia, entre outros, foi capaz de modificá-la a seu bel prazer. No entanto, muitas vezes, a natureza se rebela e teme em seguir o seu curso. E quando isso acontece, quem sofre é a própria humanidade. Nos próximos minutos você vai conhecer 5 vezes em que a natureza teimou em seguir o seu curso, ignorando por completo as grandiosas obras humanas. Está preparado? Você está no Geoflix, o seu canal de curiosidades. Natureza 1, Humanidade 0, Rompimento de barragens. Os rios são mesmo majestosos e possuem força suficiente para mover e arrastar praticamente tudo. A força da natureza é impressionante, e a água é um dos elementos que mais demonstram essa força. Ainda assim, para a humanidade prosperar, foi necessário criar estruturas de contenção para a água. Dessa forma, obras de engenharia, simplesmente gigantescas, são criadas com esse objetivo. As barragens são um ótimo exemplo disso. Elas são construídas com vários propósitos: o de barrar a água para a geração de energia elétrica, o de barrar rejeitos de mineração, entre outros. Mas, nem sempre a barragem é capaz de conter todo o volume de água e ela pode se romper. O rompimento de uma barragem pode ser brutal, pois pode causar a inundação de grandes áreas, sem deixar espaço para a fuga dos moradores e animais. Rompimento da barragem de Baldwin Hills, Los Angeles. O desastre nesse imenso reservatório de água ocorreu em 14 de dezembro de 1963, no bairro de Baldwin Hills, no sul de Los Angeles. Segundo especialistas, uma falha e o desgaste dos materiais utilizados na construção causou esse terrível acidente. Em apenas 3 horas após a identificação da falha, a barragem rompeu e liberou 950 mil metros cúbicos de água, resultando em 5 mortes e a destruição de quase 300 casas. A morte de muito mais pessoas só foi evitada, pois houve uma imensa movimentação de resgate. Natureza 2, Humanidade 0, Inundações. Não precisa de muita observação das cidades para ver um padrão de construção. Onde tem um rio, pode apostar que foi lá que se iniciou a ocupação. Isso acontece, basicamente, por 2 motivos. O primeiro porque os rios ficam nas áreas mais planas e baixas do relevo, beneficiando a ocupação, e o segundo, e mais óbvio, a presença próxima da água, tanto para o consumo, como para o descarte de materiais. Com a industrialização e avanço dos transportes, outros equipamentos começaram a ocupar essas áreas, como trajetos de trens e grandes galpões para armazenamento de carga. No entanto, em muitas das grandes cidades, não se considerou, à época, a área de várzea dos rios, que são as áreas que o rio invade em períodos de cheia. Assim, muitas vezes, os rios transbordam e ocupam a sua várzea, isso sem se importar muito com as construções e barreiras improvisadas de contenção que estão pelo caminho. Aqui no Brasil, onde chove muito, isso é muito frequente, principalmente nas grandes cidades. A impermeabilização do solo com asfalto e a retificação dos rios agravam ainda mais essa situação. Mesmo as grandes bocas de lobos, piscinões, barreiras de concreto, nada é capaz de impedir a invasão da água na várzea do rio. Esse fenômeno natural pode ser ainda agravado por fenômenos climáticos, como aconteceu em 1997, na Polônia e em partes de outros países europeus. Ali, um evento climático de grandes proporções causou um altíssimo volume de chuvas, fazendo com que os reservatórios, rios e solo não conseguissem absorver a grande quantidade de água. Morreram um total de 124 pessoas e outras 7.000 ficaram desabrigadas. Natureza 3, Humanidade 0, Deslizamentos de terra. Muitas pessoas acreditam que os deslizamentos de terra e de rochas acontecem porque uma área, que não deveria ter construções, foi ocupada. No entanto, isso é um grande erro, pois o deslizamento de terra é um elemento da formação do relevo da terra. Nada mais é do que um processo químico e mecânico que em milhares ou até milhões de anos vai modificando a superfície da terra. Esses movimentos, ao longo do tempo, moldam as planícies, os planaltos e as montanhas. Significa que fazem parte do movimento da natureza. Se você for viajar para um lugar bem isolado, observe o seu relevo. Você vai ver, principalmente em morros e colinas, uma porção de cicatrizes desse movimento que é independente dos homens. Claro que a presença de construções intensifica esse processo, dando mais velocidade, recorrência e causando tragédias. Foi, por exemplo, o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Ali, por ser uma região de serra que acumulou um grande volume de chuvas, ocorreu uma grande tragédia. Perceba que, não importa o quanto foi investido em engenharia, em obras de contenção. Quando a chuva é intensa, a lama e as pedras descem, isso é somente um processo de erosão, porém nesse episódio causou mais de 200 mortes. Natureza 4, Humanidade 0, Terremoto. O terremoto é causado por um movimento interno do planeta, em que ocorre o movimento das placas tectônicas. É um processo difícil de prever com exatidão, mas existem regiões, como o Círculo de Fogo no Pacífico, em que eles são extremamente frequentes.
Dessa forma, países ricos, como o Japão, investem pesado em engenharia. Ainda assim, essas obras não foram capazes de dar conta do terremoto Fukushima em 2011. Esse foi um dos maiores terremotos já registrados, e deixou mais de 18 mil mortos, além de um rastro de destruição. Além disso, em consequência do terremoto, houve um megatsunami que devastou a região litorânea, além de países vizinhos com menos estrutura, e também causou um dos maiores acidentes nucleares já visto. Mesmo com todo o investimento em obras, o Japão acumulou um prejuízo de mais de 200 bilhões de dólares, além da perda de muitas vidas. Natureza 5, Humanidade 0, Erupção de vulcão. A erupção de um vulcão, assim como os terremotos, é consequência dos movimentos internos do planeta. Em 2010, a erupção de um vulcão na Islândia causou problemas para o mundo todo, além de expelir uma fumaça tóxica por quilômetros. Ele causou cancelamentos de voos no mundo todo, causando um verdadeiro caos global. Veja que, mesmo estando longe da maioria da população mundial, esse evento de um país bem isolado causou impacto para milhões de pessoas, no mundo todo. Claro que a humanidade criou muitas facilidades para a vida moderna, mas mesmo assim, continuamos à mercê das forças da natureza. E quando ela precisa seguir o seu curso, não há muito o que possamos fazer. Não esqueça de deixar o seu like e aquela sugestão de conteúdo nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo.